desse Brasil. Se este povo se unirá para Deus então voltar, certamente mudará esta nação. Não é Sila ou Maria, nem Café ou Maomé, quem te salva é Jesus de Nazaré. Para livrar a nossa pátria desta crise e corrupção, reclamando arrependido ao Senhor em oração. É deixando a astrologia e tarô de consultar, só assim o Senhor te ouvirá. Se este povo se unirá para Deus então mudar, certamente mudará esta nação. Não é Sila ou Maria, nem Café ou Maomé, quem te salva é Jesus de Nazaré. Muita gente derrotada até de forças transformou. O poder desse demônio, meu Jesus já derrotou. E também não há poder em fazer sinal da cruz. O poder está no sangue de Jesus. Se este povo se unirá para Deus então voltar, certamente mudará esta nação. Não é Sila ou Maria, nem Café ou Maomé, quem te salva é Jesus de Nazaré. Esse povo se corrompe, praticando todo mal, consultando feiticeiros e a bola de cristal. Mas ainda há remédio, eis aqui a solução, é a palavra de Jesus no coração. Se este povo se unirá para Deus então voltar, certamente mudará esta nação. Não é Sila ou Maria, nem Café ou Maomé, quem te salva é Jesus de Nazaré. Quem te salva é Jesus de Nazaré. Quem te salva é Jesus de Nazaré. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Com essas palavras, eu saúdo a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, com boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Esperamos que Deus mais uma vez tenha misericórdia de nós e nos abençoe debaixo da tua potente mão, debaixo da exposição da sua palavra. Para mim é motivo de bastante alegria no coração estar aqui mais uma vez para falar convosco um pouquinho do que Deus tem feito, está fazendo conosco, e creio que Ele pode fazer muito mais se nós abrirmos nossos corações, né? Que cada irmão, cada irmã a qual está nos assistindo, irá assistir depois, que Deus te recompense. Cada um que está agora parando seus afazeres para cultuar ao Senhor conosco. Isso é maravilhoso, porque sabemos que nós temos que dedicar a nossa vida ao nosso Deus. Tudo que temos é Ele que concedeu. Então vivamos para Ele com gratidão em nossos corações, sabendo que Ele é tudo por nós, tudo sobre nós. Nós deveríamos ter mais alegria, mais desejo por Deus, porque Ele tem feito um grande sacrifício por mim e por você, morrido na cruz do Calvário, e tem nos salvado por tua graça, aquele grande sangue derramado na cruz, aleluia, aquele grande propósito. Olha, irmãos, nós não merecíamos, nenhum poderia falar, não, eu mereço, não, ninguém merecia, mas foi a graça dele por nós, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que vocês possam realmente, cada dia, extrair algo de Deus para a sua vida, que haja mudança na sua caminhada, novas atitudes, uma liderança de Deus, do Espírito. Nós estamos, meus irmãos, tão felizes porque nós não cansamos de falar essas coisas. Sempre falar, anunciar, porque Deus quer te abençoar.
Com razão, o apóstolo Paulo diz: não os canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Quem ama a Deus, gosta de ouvir de Deus. Quem ama a Deus, faz tudo para agradá-lo, né? E por sinal também nós sabemos que se você é de Deus, você tem uma unidade com o Espírito de Deus. Você não está cortado da graça, você não está cortado do Calvário, você tem unidade com Ele. E eu creio que cada irmão, cada irmã, nesta hora está parando para analisar. Porque vemos, irmãos, as coisas se culminando tão rápido, né? E nós precisamos cada dia ver como nós estamos diante de Deus. Eu fico tranquilo, satisfeito, porque quem é de Deus é de Deus. Quem não é, não vai ser mesmo. Amém? Mas creio que Deus agora está fechando a obra do ministério, chamando os verdadeiros filhos à mesa farta, que é a sua palavra, para comer, para que você possa caminhar, peregrinar nesses desertos tão terríveis de pecado, enfermidade, muitas coisas, né? Mas o Espírito Santo nos sustém, né? Ele diz que eu vivo e vós vivereis. E também diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até a consumação das eras. E as eras já estão se consumando, mas Deus está conosco, amém? Quando essa era terminar, quando a ressurreição vier e tudo mais, então nós iremos subir, aleluias, ao arrebatamento para a igreja noiva. E dura coisa será para aqueles que ficarem aqui e vão passar o período da grande tribulação. E será horrendo, hein? Ficar aqui. Não queira ficar aqui. Lute para escapar desta hora, desse momento. Escape por suas vidas. Veja como você está diante de Deus. Se a sua vida agrada a Deus, veja como você está caminhando nesta hora. Há um abismo na frente e muitos estão preferindo caminhar e cair nesse abismo. Mas quem é de Deus tem um desejo no coração de melhorar. Amém? Deus te abençoe. Que Deus possa te ajudar. Hoje nós vamos meditar no tema bastante gostoso. O tema será comunhão. Como ter comunhão com Deus. Como falar com Deus. Como não só exigir de Deus, mas como nós também devemos ter diálogo com Deus. Amém? E a escritura que eu escolhi está aqui em São João, capítulo 17. O versículo é o de número 21, 22 e 23. São João, capítulo 17, versículo 21, 22 e 23. Tá bom? Deus te abençoe. Nós vamos ouvir mais um louvor aqui para os irmãos Cícero e Pedrinho. E logo após nós vamos então para a escritura.
está trabalhando no hospital. Você vai encontrar ali um grande médico, doutor, que talvez foi um clínico geral. Quando ali do outro lado encontrarei nossos irmãos, dareja coisa de Abraão. Terei prazer em conhecer os eleitos do mundo inteiro, nesta festa nas bodas do Cordeiro. Você gosta tanto de caçar, você vai encontrar ali um caçador. Ele vai contar as suas aventuras nas colinas, perguntando que foi bom atirador. Quando ali do outro lado encontraremos nossos irmãos, talvez já coisa de Abraão. Terei prazer em conhecer os eleitos do mundo inteiro, nesta festa nas bodas do Cordeiro. Ninguém mais que você trabalha em corte e costura, você vai encontrar ali uma companheira. Ela põe uma grande lama, uma irmã tão carinhosa, ela dorme e também por costureira. Quando ali do outro lado encontrarem nossos irmãos, talvez a coisa de Abraão. Terei prazer em conhecer os eleitos do mundo inteiro, nesta festa nas bodas do Cordeiro. Nesta festa nas bodas do Cordeiro. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que maravilha, né? E nós vamos encontrar todos que já partiram, que são eleitos para estar lá, né? Seus entes queridos. E nós desejamos estar prontos, né, para essa hora que se avizinha, está tão perto. Muitos já estão na glória, o Senhor já tem chamado, já tem cumprido os seus papéis aqui. E depende de nós. E vamos fazer nossa parte, amém? Deus abençoe a todos. Será muita alegria mesmo, né? Que bom. Vamos lá então, São João capítulo 17, verso 21, 22, 23, que diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Senhor Deus, abençoa, Senhor, a sua palavra, vivificando em nossos corações, no nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém, Jesus. Amém. Pensando um pouco sobre essa live hoje à noite, e Deus me deu essa palavra, e eu estou aqui em mãos com a mensagem intitulada Comunhão. Mensagem do Quartel-General, Gravações Voz de Deus, Comunhão. Irmão Brana, a partir do parágrafo 53, ele diz assim, olha, para nós, e agora, Deus tem tais coisas. Antes de realmente estarmos prontos para termos comunhão com Ele, olha o que Ele exige, comunhão com Deus, precisamos primeiro ser lavados pelas águas da palavra, separação, as águas da separação que nos separa dos nossos pecados. Agora, que maravilha, né, irmãos? Separa os nossos pecados. Agora, primeiro você não pode falar com Deus e não pode ter comunhão. Olha, irmãos, muitas pessoas ficam intrigadas com Deus e abrem as bocas, falam coisas pesadas contra Deus, exigindo certas coisas de Deus, e às vezes eles não estão tendo a comunhão corretamente devida com Deus.
Deus gosta tanto que nós tenhamos obediência à sua palavra. Deus não quer que nós ficamos cocheando em dois pensamentos e duvidando do que ele falou, do que ele pediu para nós. E tem certos mandamentos, certas leis que Deus deu para nós. Às vezes nós não concordamos com aquilo, porque não satisfaz o nosso ego, não satisfaz o nosso credo, não é da linha de pensamento da nossa igreja. Mas nós sabemos que temos que ter uma separação dessas coisas e temos comunhão com a palavra. Amém? Passar pelo verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, passar pelo ato de lava-pés conforme está na Escritura e tomar de uma ceia correta, crer na voz de Deus para esses dias. Deus tem enviado uma voz a qual está juntando os seus filhos, as suas filhas, de uma a outra extremidade da terra. Mas muitos não podem entender porque lhes falta revelação para compreender. Mas, certa ocasião, Jesus com os discípulos fazia seus milagres, muitas maravilhas, e muitos não entendiam. Mas chegou a certa ocasião que a Escritura diz assim, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. De que a Escritura falava daquele Jesus dos quais eles estavam seguindo. E precisamos, irmãos, é necessário que nós tenhamos o Espírito de Deus em nós e passamos pelas maneiras que Deus exige que nós passamos, para nós termos uma justa, uma eficaz comunhão com o nosso Deus. Amém? Ora, veja bem, no natural, nós não queremos ter certas comunhões com pessoas, né, que às vezes são ímpias, fazem as coisas más, nunca pensam em coisas boas. Uma pessoa que tem boa índole, que tem um sentido exercitado, não vai querer misturar com esse tipo de gente que não quer nada com as coisas, tanto faz água para cima como para baixo, correndo, desde que seja água. Não. E assim é no espiritual. Amém? Deus não aceita essa adoração pagã. Deus não aceita as pessoas acharem assim, mas nós somos filhos de Deus, somos a natureza de Deus. Se for filho de Deus, se for da natureza de Deus, então eles passarão a crer na palavra e obedecerão a sua palavra e não vão questionar no sentido da palavra. Quando Deus der uma ordem para nós, o que nós temos que fazer é deixar aquela palavra interpretar em nós, cumprindo aquela ordem. Sempre Deus fez assim. Deus não tem sombra de variação, Deus não muda o seu parecer acerca da sua palavra. Deus é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então nós temos que passar por um processo para termos comunhão com Ele, que quando você pode orar e você sabe que Ele está te ouvindo, e quando Ele está falando a palavra para você, você tem comunhão, você aceita a palavra, não somente com amém de boca, não somente isso, mas com amém lá na alma. Quer dizer, um amém quer dizer assim seja, você vai e cumpre aquilo que Ele está exigindo de nós. Amém? Você não pode falar com Deus, e não pode ter comunhão com Deus se houver. Primeiro você tem que se arrepender pelo que fez. Alguém fala, mas eu não tenho pecado, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Mas você precisa se arrepender. Todos nós pecamos e destituídos estamos longe da graça de Deus. Mas através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, que nos redime novamente, você deve reconhecer isso. Por mais bom, mesmo que você não mente, você não rouba, não faz coisa errada, né? Mas você faz outras coisas e pensamentos e outras atuações que você nem se dá conta que está errando. E é contra os requisitos, os propósitos divinos de Deus. Então, todos nós necessitamos nascer de novo, arrepender e nascer novamente da água e do Espírito. Amém? Senhor, perdoa a minha incredulidade. Está vendo? Perdoa a minha incredulidade. Você tem que primeiro se arrepender. Deve haver um arrependimento de corpo, alma e espírito. Tem gente que vai para a igreja, levanta a mão lá, é batizado, e daqui a pouco diz que arrependeu, e depois passa um tempo, uma temporada, já sai da igreja, e os atos mostram que realmente eles não teve aquele arrependimento sincero, naquele arrependimento de fingimento. Arrependimento quando você se arrepende acerca daquilo
então você não torna a fazer mais aquilo. Esse é o arrependimento sincero. Você pode ser tentado a querer fazer, mas se você arrependeu de coração, o véu foi aberto para você. Você tem força para resistir. Agora, esses certos acertos que tem por aí, que às vezes as pessoas pensam estar certo, né? Pensam que cruzou essa etapa e depois, o dia que essa etapa aparecer na frente dele, ele está errando de novo. Precisamos descer ao Calvário. Precisamos chegar ao arrependimento profundo de nossas almas, amém? Então precisamos arrepender. Seus pecados passados estão perdoados. Então você é um candidato para o batismo, amém? Agora então, ele prometeu o Espírito Santo depois do batismo. Cumpre a palavra de Deus. Cumpra. Seja batizado corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu que daria para você, para cada um de nós, o Espírito Santo. Arrependeu-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém? E recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa, né? Agora, o negócio é que nesta comunhão verificamos que não havia havia um lava-pés, melhor dizendo, e coisas associadas a isso. Também, lavar os pés como símbolo de limpeza de espírito, é um símbolo, tem que fazer. Quando seu irmão Pedro, Senhor, não me lavará os pés a mim, fala, se eu não lavar, não tem parte comigo. Mas não os pés, não, porque seus pés, mas no todo o mais está limpo. E como eu vos dei o exemplo, façai-vos também. Agora, ter comunhão com Deus não é ficar discutindo essas coisas. Porque nós temos o ritual de uma igreja, uma credencial, uma maneira, um RI, o registro interno de uma igreja, que tem que ser assim, que isso foi um ato de humildade lá do passado, então seja humilde e pratique essas coisas. Se quer ter comunhão com Deus, é obedecendo, é comungando, falando dentro da vontade de Deus, a mesma língua, como Jesus aqui orando, na oração sacerdotal, ele diz ao Pai, para que todos sejam um como tu, ó Pai, ou és em mim e eu em ti. A igreja de Deus, o povo de Deus vai chegar a esse nível de aprontamento de fé, de ser um com Deus, tá vendo? Com a palavra de Deus. Agora, Deus é a sua palavra e você deve estar juntamente aí, arrolados a esta palavra, irmãos. Nós não precisamos, não quer dizer que temos que entender tudo, você tem que saber crer e obedecer o que Deus está fazendo por você. Para que todos sejam um como tu, Pai, como eu, Pai, somos um, né? Eu deles a glória que a mim me deste. O que era Deus foi derramado em Jesus. O que é Jesus foi derramado na igreja agora. Você vai comungar com Ele. Você vai estar unido na sua fé, numa só doutrina. Não vai ficar arranjando coisa aqui e agregando isso aqui, colocando isso na palavra, forçando as coisas a estar no lugar que não é para ali. Você vai ter paciência com o Deus. Você vai estar unido na voz dele. Amém? Então o negócio é isso aí. Fazer a limpeza. Amém? Isto é de Deus, quando nós entregarmos nossa vida em tuas mãos. Agora, se Deus nos diz que é necessário nascer de novo, e ainda não recebemos um novo nascimento, então sentimos algo estranho quanto a isso. Quando irmos pedir-lhe qualquer coisa, as pessoas exigem de Deus, quer as coisas belas de Deus, mas não quer passar os processos que Deus exige. Por que será que é assim? Veja, porque sabemos que não preenchemos os requisitos dele. Se ele pede algo, por que duvidar? Por que não fazer? Irmãos, todos deveriam dar conta de que realmente Deus está exigindo isso de nós agora, da coisa pior que virá na frente. É por isso que ele está fazendo tudo, por todos os tempos, todas as eras, tentando chamar todos os eleitos. Agora, nessa última era, quando o último eleito entrar no ramalhete de flores, quando a última ovelha de Deus entrar no redil, Deus te concretizará a obra. Aí viram as pragas, imaginem, voltam atrás agora, pensa
no tempo antediluviano, nos tempos de Noé. Que desespero foi para eles. Mas antes do dilúvio vir, eles não estavam nem aí para paçoca, como diz o ditado popular aí. E hoje é a mesma coisa. Eles não querem nem saber de cristianismo. Eu ser crente? Que coisa! Prefiro morrer do que ser crente. Ser cristão. Agora, ser cristão é ter a vida de Cristo em nós. Agora, tem muita gente que é cristão, mas está com o mundo dele, selado, afivelado com o mundo, no sistema nacional de uma igreja. Mas Deus quer te limpar, meu irmão, te limpar, minha irmã, e colocar o novo nascimento, a vida de Cristo, para que você tenha comunhão com a sua palavra. Amém? Você deve fazer isso. A única coisa, então, é o coração de um pecador, né? Ele vem limpa. Mas conversamos com ele quando estamos em comunhão com ele. Isto traz comunhão. Quando você tem amizade com alguém, você comunga, você tem diálogo. Ele fala, você ouve, você fala, ele ouve. E quem tem comunhão com Deus, quando Deus fala a sua palavra, ele assenta para ouvir. Quando Jesus pregava, a Bíblia diz assim, que eles assentavam e ouviam Jesus de bom grado. A multidão, as turbas faziam isso. Ouvia Jesus falar de bom grado. Amém? Então, quem ama a Deus tem prazer em obedecer a Deus. Agora, que maravilha, né, irmãos? Agora, este meio de comunhão. Eu gostaria de explicar um pouquinho. Agora, nós tomamos o que chamamos de comunhão. O pão e o vinho, né? Quando nós servimos a ceia do Senhor, aí no primeiro sábado, né? De todos os domingos do mês, né? O primeiro mês, sábado do mês. Que chamamos de comunhão. O pão e o vinho. Agora, isso tem sido tão deturpado a ponto de nem ser bem, veja, a ponto de nem ser bom falar disso. Como isso tem sido deturpado no decorrer dos anos. As pessoas vão lá no bar, no mercado, no empório, aí na venda, compram um pão lá fermentado de qualquer jeito, compram vinho seco lá de uva e taca para dentro. Então não é daquela maneira correta, conforme a Bíblia diz, né? Com o pão asmo e o vinho puro. O pão da ceia não pode ter fermento. Isso é simbolizando a palavra de Deus. O pão é a palavra. Ele diz, eu sou o pão que vivo que desci do céu. Quem comer de mim, então teria a sua fome saciada. Então, esse alimento, a palavra de Deus, não tem que ter levedura. Tem que estar livre dessas coisas. É por isso, meus ouvintes, meus irmãos, é que você tem que analisar aonde está a palavra de Deus. A palavra de Deus não está presa em quatro paredes. A palavra de Deus não está presa em um homem de aparência boa, que tem vários títulos aí, né? E sabe falar muitas línguas, sabe pronunciar dentro do público. Não. Deus está em sua palavra. Então o pão vivo de Deus é a sua palavra. Apesar que muitos pegam ela e começam a infiltrar as coisas. Mas fique com uma palavra. Amém? Jesus falou, quem crê em mim? Como diz as Escrituras. Não como diz o fulano de tal, Bertano, Ciclano. Não, como diz as Escrituras. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então nós temos que ter uma crença correta dentro da Escritura de Deus. Nós não podemos duvidar de Deus. Qualquer assunto, qualquer coisa que nós não entendamos, mas nós temos que saber crer que Deus enviou aquilo em favor dos seus filhos, das suas filhas, os quais precisam ser despertados dessa hora que estamos vivendo. Para saber o que Deus está exigindo de nós. Senão nós não vamos ficar aí só preocupados, para cá e para lá, achar que Deus tolera qualquer coisa aí de qualquer jeito. Deus não faz assim. Deus exige santidade. Por isso tem que haver arrependimento para termos comunhão com Ele. Amém? Para que quando você ora, Deus vem e te abençoa, né? Ter comunhão, conversar, ter comunhão com uma pessoa com que você possa falar aí, se falar você. Isso é ter comunhão. Uma hóstia não pode falar. Então, na realidade, a verdadeira comunhão é o Espírito Santo falando. Quando você pergunta-lhe, então ele fala, amém? Porque você tem comunhão.
Senhor, isso, você ora e responde. Mas também ele tem comunhão com você, ele fala, você obedece. Amém? Aleluia. Deus está nesta hora fazendo isso. Mas muitos não estão parando para ouvir o diálogo de Deus. Eles estão muito cheios de pecados, acostumados demais com as coisas, não tem mais tempo para as coisas de Deus. Quer dizer, não tem companheirismo com Deus, não quer deixar o companheirismo do mundo e vir o companheirismo da palavra de Deus. Eles querem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não tem condições. Se você dar um passo para a direita, parar na direita, dar um passo para a esquerda e dar um para a direita, você não tem como você fazer. Ou você vai para a direita ou vai para a esquerda. Coloca dois barcos aí, você põe um pé em um no outro, liga o barco aí um vai para um lado, vai para o outro. Ah, que situação. Muitos estão assim, cocheando em dois pensamentos, cheio de razão, porque a razão é do diabo, a razão é do diabo. Aquele negócio de direito que achar que tem que ser assim, e aquilo até quebra os manuscritos de Deus, o que está escrito na palavra. Porque através de uma tese eles fazem isso. Mas nós sabemos que a noiva de Jesus Cristo está aqui na palavra, ela está preocupada em muitas coisas não. Ela quer viver a palavra. E se tiver alguma coisa para ser revelado, Deus vai te ajudar pelo seu canal, correto? Deus não faz assim de qualquer maneira. Amém? Então Deus tem tudo cronometrado certinho. Quando você pergunta, então ele responde. Isso é a comunhão correta. Amém? É o memorial. Tomar o crucifixo dele e a ressurreição dele e não a comunhão. Chamamos isso disso, veja? Chamamos isso disso, mas isto é isto. Veio da Igreja Católica tomar a hóstia, como vimos, né? O outro dia na ordem, né? Falamos disso, paganismo contra o cristianismo, a mensagem cristianismo contra o paganismo, né? Mas, meus irmãos, Deus quer que nós tenhamos comunhão. Comunhão é conversar. Aquilo, veja, conversa conosco, algo com que se possa conversar. Você notou aqui que Deus dá o tempo para você conversar com Ele, expor diante dele a sua necessidade? Que Deus maravilhoso! A mesma comunhão deve ter na família, a mesma comunhão deve ter lá no trabalho, para se entender. Porque se o patrão pede algo, você não está em comunhão com ele, você faz o contrário, fica difícil. Tudo tem que ter uma comunhão, tem que ter diálogo, tem que chegar no ponto culminante de resolver isso, resolver aquilo. Qualquer questão tem que ter comunhão. Mas as pessoas não querem mais ter comunhão com as coisas, eles querem fazer do jeito que eles querem fazer. E é fácil para resolver, só conversando as coisas dá tudo certo. Amém? Então veja, que coisa maravilhosa termos comunhão. Conversar ou estar ligado a algo que conversa com você. E Deus conversa com você. Amém? Tendo comunhão. Aleluia. E ainda é pão e vinho. Amém? Que chamamos de comunhão. Agora Jesus disse aqui, né, como li, meu corpo é comida e bebida, meu sangue. Corpo e sangue são comida e bebida. Ele diz, quem não comer da minha carne e beber de meu sangue não tem vida em si. Lá em São João, capítulo 6, ali para os versos 60 em diante. Quando ele falou isso, eles não entendiam. Muitos discípulos não entendiam. E tinha muitos ali, meus amados, que havia comissionado de 2 em 2 para pregar o evangelho, que eram 70 e tudo mais, tinha tido poder para expulsar demônios e tudo mais. Mas a Bíblia diz assim, quando Jesus falou, aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, eles já pensaram que tinha que ser canibal, comer carne humana. Eles não entenderam. E hoje as pessoas não entendem que Deus, a linguagem de Deus. Eles querem a linguagem teológica, tentando justificar e explicar o que Deus já disse para nós na palavra. Eles tentam amenizar aquilo e desviar aquilo, cortando o atalho. Mas, meus irmãos, no Evangelho não tem atalho. Ou você passa pela porta, ou então fica para trás. Amém? Mas Jesus falou, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, tem vida em si. A Bíblia diz assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele.
Aí chegou uma ocasião que Pedro disse, mas dura esse discurso, mas quem poderá resistir? Por quê? Porque eles não estavam acostumados com a linguagem de Jesus. Enquanto Jesus estava caminhando, fazendo sinais, maravilha e prodígio, era uma coisa. Todo mundo vinha atrás. Lembra dos 10 leprosos? Só apenas um voltou para agradecer. E é assim também. Mas quando Deus começou a manifestar através de Jesus, quem era Jesus, o propósito de Jesus na terra, quando Deus se manifestar nessa última puxada de Jesus, veja o que aconteceu. Até aqueles discípulos comissionados começaram a voltar para trás. E hoje não é diferente também não. Né? Quando sabemos que todos estão pregando o evangelho por aí, a cura aqui, a cura ali, em diversos lugares, mas agora, no tempo da tarde, Deus está manifestando a sua palavra uma vez mais. Mas eles estão com a cabeça tão grande, estão tornando para trás, voltando às fábulas, voltando às igrejas, de onde eles saíram. Uma vez que criticava tanta denominação de onde saíram, estão tornando para lá novamente. Por que será? Porque eles teriam comichões nos ouvidos e amontoariam para si doutores que lhes ensinassem conforme as suas próprias concupiscências, diz a Escritura. Eles não estão preocupados com as coisas de Deus. Aí fala, acha que Deus moderniza, eles querem uma igreja que são liberais, muda seus ritmos de cântico, muda a sua maneira de pregação, tem que ter lá um pregador, um rique, lá um pregador, tem que ter algum lá que tem que ser bem popular, usando seus tipos de corte de cabelo, suas roupas, onde tolera tanta desgraça, tanta porcaria. Agora, será que essa noiva que Jesus está preparando? Não. Será uma grande decepção para muitos que estiverem fazendo isso nesta hora. Mas Deus está manifestando através da sua palavra na forma da coluna de fogo, enviando para nós um profeta mensageiro, tirando nós desse caos denominacional, tirando nós desse atoleiro, desse lamaçal do pecado. Mas quando Deus está manifestando, as pessoas não estão acostumadas com isso, então não quero mais, não era assim. Por que está assim agora? Mas Deus está chegando no final, esse ministério está chegando no auge agora, mas as pessoas não querem acompanhar isso. Vocês querem saber? Quando Israel saiu do Egito, aquela grande multidão, todos animados, todos fortes, caminhando, nós vamos para a nova terra e tudo mais, mas foi morrendo pelos caminhos. Apenas aquele que saiu, 2 só que entraram. Entraram muita gente que nasceram durante a viagem. Mas aqueles que saíram lá, só 2, Josué e Caleb. Amém? Então é assim também, né? Hoje caminhando. Você tem que ter firmeza e saber, se Deus me chamou, eu vou chegar lá. E se você não entrou, irmão, entre o mais rápido possível. Nós sempre estamos falando com amor no coração para tentar te ajudar. Nós estamos fazendo assim da maneira, o máximo que dá para que você não passe por alto isso. Esse aviso de Deus. Quantas pessoas são avisadas de tantas coisas, eles não ligam, negligenciam o aviso, aí depois vem as consequências, e as consequências são pesadas. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Que Deus nos ajude e nos dê força para que nós possamos então comer dessa palavra, desse pão vivo, que é a palavra de Deus. Agora, queremos pensar em Jesus e nos ligar a Ele, o que Ele foi, as mesmas coisas, irmãos. Você nunca vai ver Jesus num bar jogando, você nunca vai ver Jesus brigando com alguém na rua, desafiando um, desafiando outro. Você tem a natureza dele, porque você tem comunhão com ele, você vai ser dócil, humilde, né? Mesmo na hora mais difícil da vida dele. Olha só o comportamento dele. Mas hoje nós queremos brigar, queremos nosso direito, queremos nos justificar e tudo. E às vezes nem oramos sobre as coisas, tentando resolver nossos problemas. Mas se você tiver comunhão com ele, você descansa, Senhor, tem esse problema para resolver, coloque nas mãos dele, comunga, fale com ele, dialogue com ele, chore aos pés dele. Eu quero ver, se você estiver cumprindo a palavra de Deus, Deus vai te ajudar. Deus nunca vai deixar você à mercê do inimigo, de jeito nenhum. Amém? Então veja, irmãos, o que é o corpo de Cristo? O corpo é de crentes que estão ligados a Ele no Espírito Santo. Vocês sabiam que todos os chamados filhos de Deus
é o corpo de Jesus Cristo, e ele é a cabeça de nós, que controla todo o corpo. Quem sabe você que está ouvindo, você é uma pestana dos olhos, é um cabelinho do dedo aqui, uma unha, mas não importa o que você é do corpo, mas você faz parte. E tem certas coisas que nem é visto, como o relógio, por exemplo. Você vê um relógio como este, trabalhando os ponteiros aqui, mas lá atrás da máquina tem molinhas pequenas, minúsculas, que a razão de ter a hora certa é por causa daquilo. Amém? Então, se tem certas coisas que você acha que não tem significado, e aquilo que tem tanta validade para Deus, que dá sentido e sustenta a tua vida, mas por ser coisa que você não vê, está tão simples, aí você larga isso para lá. Irmão, se estiver na palavra de Deus, se estiver dentro da vontade perfeita de Deus, acredite e obedeça as coisas de Deus. Deus só tem que te abençoar. Amém? Você então vai falar, ele vai te ouvir. E ele está falando, você está ouvindo. Ah, Senhor, o Senhor disse para me fazer isso, eu vou fazer. O mais rápido, vai agradecer, vai deixar ele feliz. E agradeça a ele por ele te mostrar isso. Porque quanto tempo você esteve preso numa dominação, no mundo, e nunca viu isso. E agora Deus está te mostrando, por que rejeitar? Por que duvidar? Por que não aceitar? Ah, Senhor, eu quero ter diálogo contigo. Então, cumpra os requisitos exigentes dele, através da sua palavra. Ele terá prazer em derramar isso. E muito mais do que você está pedindo. Ele sabe a altura que ele pode confiar em você. Você sabe, irmãos, quando nós somos reconhecidos por Deus, nós não somos qualquer tipo de coisa por aí jogada ao léu, não. Está uma economia de Deus, está guardado por Deus. O diabo não pode tocar em você se Deus não permitir. Você tem que carregar essa confiança em você. Você que está perdido, desanimado, muitos até pensaram em tirar a própria vida, outros que desanimar da igreja, não faça isso, isso é o diabo. Apenas acerte a sua vida com Deus, naquilo que precisa ser acertado, e se firme na palavra de Deus. Tenha comunhão, diálogo com Ele. Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu preciso de uma libertação, eu preciso melhorar mais, eu preciso ser batizado, eu preciso alcançar o Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Tenha diálogo com Ele. Se você estiver na linha correta, a vontade perfeita, Ele vai responder isso para você. Então veja, então nós podemos conversar um com o outro, filhos e filhas de Deus. Não somos servos, nós somos filhos e filhas de Deus. Homem mortal, aleluia, através do derramamento de sangue, comprou a remissão do pecado. É este homem e esta mulher, rapaz ou moça, que tem companheirismo com Cristo, está tendo comunhão com Ele, o corpo. Você não pode falar assim, eu não quero esse braço, eu vou tirar ele daqui. Esse dedo está doendo, eu vou tirar ele fora. Não, você tem comunhão, o corpo de Jesus Cristo. Como Ele é a cabeça. Então Ele está unificando o corpo, amém? Então nós sabemos que tudo quanto Deus ajuntou, nunca deve separar o homem. Porque Deus sabe o que faz, amém? Se é Deus que está no controle, Ele sabe. Agora veja, Cristo. Deus é o Espírito. Cristo quer dizer ungido. Amém? O homem ungido de Deus, que o tornou Cristo. Aleluia. Agora Cristo disse, né? Eu sou alimento e bebida. Não há uma hóstia. Não uma hóstia que tivemos aqui. Isto não é Cristo. Não é Cristo. Nem simbólico não é. Porque quando nós tomamos uma ceia, nós pegamos o cálice, o pão, e falamos, não é o corpo literal, mas é o símbolo. Mas esse outro sentido dessa outra oração, nem mesmo, nem simbólico é. Então veja aqui, irmãos, que maravilha, né? Não uma hóstia que tomamos aqui, isso não é Cristo. O vinho que tomamos no altar, não é Cristo. Ele o representa de maneira figurativa, mas Cristo é o Espírito Santo, a unção que está sobre a igreja, tem que estar sobre você. Amém? Que é a comida e bebida, a unção, a palavra,
vinda de Deus sobre você. Essa te alimenta, ele te dá condições. Você sabe uma pessoa com fome natural, que ele achar uma goiaba, uma manga, ele está comendo. E por que não dizer, às vezes, a manga, quando é as últimas do pé, às vezes até com casca e tudo, porque não tem mais manga, pega ela madurinha, até vai. Então veja, e nós sabemos que Deus é esse alimento para nós. E nós fomos alimentados, estamos sendo gradativamente alimentados. Ele nunca nos deixa com fome. Nós não temos que sair da doutrina da palavra de Deus e comer porcaria fora. De jeito nenhum. Porque Deus tem um alimento vivo para nós. Agora, com sede, Jesus diz, meu sangue é de fato bebida. Se você tem fome de vida, amém? Está ouvindo, ouvintes? Com fome de vida, Jesus tem a única água que pode satisfazer essa sede, que é a sede natural. Você pode tentar matar essa sede no copo de cerveja, pode tentar matar essa sede nas baladas, tentar matar a sede, né, no cigarro, na nicotina, no alcatrão, no uísque, na bebedeira aí. Isso sempre continuará lá. Matar essa sede no jogo de futebol, na jogatina, nas mulheradas por aí fora, nas orgias. Isso continuará lá e te levará para o buraco. Mas venha tomar um pouco dos bons goles frescos da água da vida. Jesus falou, essa água que eu lhe der, você não vai, falou para aquela mulher no poço de Jacó, não vai voltar mais ter sede, vai ver que bebe mais água. Amém? Essa água que ele deu para ela foi vida eterna, né? Agora, quem quer que tiver sede, venha às fontes da água da vida e beba. De graça, não vai pagar nada. Tem gente que paga tanto na nicotina ou alcatrão para adquirir um câncer. Outros pagam caro no uísque e tudo mais, na pinga e tudo mais, que dá doença, dá cirrose, estão pagando para morrer. Quando aqui é de graça para a vida, as pessoas não querem, preferem morrer. Quem quer que tiver sede, venha às fontes da água da vida, que é de graça, e beba de graça. Se você estiver com sede da vida, amém? Então você deve vir de graça, não precisa pagar nada. O que era pago, ele já pagou com você. O que precisava ser pago. Então você não precisa passar mais na morte, vergonha de cruz, porque ele já fez e pagou por você. Amém? Agora, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa alimenta, dá força para o homem, para a mulher, para um moço, para uma moça viver. Não é argumento que alegra seu lado interior, às vezes, só por temporário. Não. Você sempre vai estar namorado de Deus. Você sempre terá prazer. Você sempre terá comunhão com Ele. Amém? Algumas pessoas não a estudam de jeito nenhum. Não. Veja, de jeito nenhum. Alguns apanham 2 ou 3 vezes por dia, mas um verdadeiro crente que realmente está fortalecido espiritualmente, ele lê a sua Bíblia todo dia. Sempre vai orar porque quer ouvir de Deus, quer ter diálogo com Deus. Amém? Deus te abençoe e que Deus prossiga falando em vossos corações, em nome de Jesus Cristo. E eu vou agradecer a Deus por todos vocês que sempre está aí em comunhão conosco. Esperamos, meus amados, que essas poucas palavras, meditações, servem de ajuda para vocês, tá bom? E vocês possam estar aprendendo. Hoje está conosco a Sônia Tavares, Deus abençoe, minha cunhada, Deus abençoe, Tatiana Norberto e Matheus Jesus, né, meus sobrinhos. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Creio que Deus vai continuar falando nos vossos corações, né? Nós vamos parando por aqui e te agradecemos a Deus por tudo, por essa dádiva que você está nos ouvindo aí. Para nós é motivo de bastante alegria. Então nós vamos deixando 2 louvores aqui para encerramento. E Deus os abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Amanhã teremos aí transmissão, creio que direta aqui do tabernáculo, né? Às 7h30. E Deus permitir, estaremos começando a abertura do 7º selo. Nós não tecemos nenhum comentário, deixar o profeta de Deus falar para nós. Amém? Então, a minha palavra, comunga, tenha companheirismo, diálogo com a palavra. Saiba ouvir e, ao mesmo tempo, também aprendendo e pedindo ao Senhor melhoria na sua vida espiritual. Tá bom? Deus abençoe, meu muito obrigado. Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Olhai para as aves do céu, não semeiam nem cegam, e vosso Pai que está no céu a todas alimenta. Olhai para os lírios do campo, não trabalham nem fiam, nem mesmo Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus veste a erva do campo e amanhã já não existe mais, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Deixa Deus operar, deixa Deus operar, deixa Deus operar, deixa operar. Use agora a tua fé, lance as águas do teu pão, depois de muitos dias o acharás. Amém. Glória a Deus. E posso dar ao Senhor pelos seus benefícios. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o seu nome. Amém. Glória a Deus. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença dos santos. Deus ama e de coração, dá com muita alegria. Seus dias serão fartos. É povo com o Senhor que tesouro um dia a inquietação. É melhor ajuntarmos tesouro no céu, pois aí estará o nosso coração. Deixa Deus operar, deixa Deus Amém. Amém. operar, deixa Deus operar, deixa operar. Use agora a tua fé, lance as águas no teu pão, depois de muitos dias o acharás. Deus é fiel e não promete pra faltar. Cumpre todas as promessas que Ele fala. Resta ao homem simplesmente confiar. É poderoso vencendo todas as batalhas. Não tem problema que não possa resolver. Financeiro, desemprego ou depressão, enfermidade que a ciência ignora. Cristo é o remédio e não tem contraindicação. Deus é fiel e verdadeiro, sua palavra no chão não pode cair. Deus é fiel e verdadeiro, quando Ele opera, inimigo tem que fugir. Se você crê, você vai levar sua bênção. Tudo é possível para aquele que crê. Levante as mãos adorando ao Senhor Jesus. Diga pra Ele o que é que você quer. Amém. Glória a Deus. O céu se abre, Comunhão com Deus. a oração comove o coração de Deus. Deus é
o céu se abre, a bênção desce. A oração comove o coração de Deus. Deus é amor, libertador e cura tudo, perdoador de todos os pecados teus.